quem esquece o Holocausto é cúmplice. Sou sobrevivente do Holocausto, por isso considero o meu dever falar o nome daqueles que foram silenciados para sempre. Sou Nanette Blitz-Koenig, nasci em Amsterdão, Holanda, em 1929. Teve 2 irmãos e era filha do meio. Teve uma infância normal e feliz. Mas tudo acabou quando os alemães entraram na Holanda, invadiram a Holanda e ocuparam a Holanda em maio de 1940, sem nenhuma declaração de guerra. Uma medida atrás de outra foi contra os judeus, foi tomado e transmitida através de conselho judaico à comunidade. Praticamente tudo era proibido para nós: usar transporte público, carros e bicicletas. Os rádios foram confiscados, era proibido frequentar cinemas, clubes, lojas específicas eram para judeus, eram somente abertos à tarde, por algumas horas só. Fomos obrigados a depositar todos os bens num banco confiscado dos próprios judeus. Além disso, fomos reconhecidos através de uma estrela costurada bem visível na roupa. Tinha troca de recolher entre 20 horas e 6 horas da manhã, o que facilitou arrancar os judeus das suas casas. A estratégia de perseguição consistia em identificação, isolação, deportação e exterminação. Em março de 1941, a comunidade judaica foi obrigada a se registrar, o que pode ser considerado como sua condenação à morte. Em setembro de 1943, Holanda foi declarada livre dos judeus, mas a caça para achar os escondidos continuou firme. Fomos tirados da casa em setembro de 1943 e levados para um campo de transição, Westerbork. Em fevereiro de 1944, fomos levados de trem comum para Bergen-Belsen, que não era um campo de extermínio em si, porém as condições eram tão deploráveis que os prisioneiros morreram de fome, doenças, maus tratos. A vida do campo era uma constante luta pela sobrevivência. Meu pai morreu em Bergen-Belsen em novembro de 1944. Em seguida, no dia 4 de dezembro, meu irmão foi deportado para Oranienburg e a minha mãe, no próximo dia, para campo de concentração de Beindorf, que era 700, onde ela trabalhou 700 metros embaixo do solo, onde eram fabricados peças para os aviões. Em abril de 1945, ela foi levada de trem que não tinha destino, mas no fim chegou à Suécia, mas ela morreu 5 dias depois da partida do trem. A partir de 5 de dezembro, eu estava em Bergen-Belsen sem mais ninguém da minha família. Até a chegada das tropas britânicas do 15 de abril de 1945. Não foram tropas, foram, na verdade, o corpo médico
que entrou primeiro em Bergen-Belsen. Bergen-Belsen jamais foi libertado. Houve um trato entre os ingleses e os alemães que foram se encontrar com os ingleses e se resolveu que os ingleses deveriam entrar em Bergen-Belsen porque os alemães estavam perdidos o que fazer com esse campo. Era mais morto do que vivo, pesando só um pouco mais que 30 quilos. Quando os ingleses entraram em Bergen-Belsen com condições terríveis, horrorosos, com pilhas de corpos empalhados, porque o crematório não dava mais conta. Tinha 60.000 sobreviventes no Holocausto, em estado de faminto, doentes e uma epidemia de tifo rampante no campo. Aos poucos o campo foi esvaziado e depois de 3 semanas queimado para matar os ratos e piolhos. Esse campo foi queimado porque não tinha como, realmente não era um Auschwitz que se podia recuperar para ser uma lembrança. Deve ter sido uma das primeiras que foi para a escola de tanques, que era ao lado do campo, e depois de uma semana teve tifo, entrei em uma coma. Levou mais de 3 anos para eu me recuperar totalmente dos estragos que o campo de concentração causaram em meu corpo. Anna Frank era colega da minha classe no Liceu Judaico. Ela era uma menina muito animada e alegre. Foi uma festa do seu aniversário em 12 de junho de 1942 e vi o primeiro diário que ela recebeu do presente dos seus pais. Tinha 2 classes do primeiro do liceu. Para vocês entenderem esse encontro de Anne, eu devo explicar que, na verdade, se organizou 25 escolas, especificamente para os alunos judaicos, e ninguém levantou a mão para perguntar por que ele teve 25 escolas, e tinha 2 classes. Então, realmente, meu encontro com Anne Frank se pode considerar uma mera coincidência. Não tem outra explicação. Ela era no primeiro ano tinha 30 alunos, para o segundo ano sobraram 14 apenas. O liceu funcionou até 1943. Também encontrei Anne no campo de concentração. Em Bergen-Belsen eu estava no campo pequeno de mulheres e Anne ao lado do campo grande de mulheres. E de lá vi Anne, em janeiro de 1945, através de arame farpado, que foi removido em fevereiro. Foi procurada e conseguiu encontrar Anne e Margot, o irmão dela. Jamais vou esquecer o encontro muito emocionante com Anna, reduzida a um mero esqueleto vivo, embrulhado em um cobertor, porque não aguentava mais os piolhos na sua roupa. Estava tremendo de frio e completamente debilitado, e foi ela que me contou tudo sobre o Auschwitz, porque eu não sabia. Ela falou sobre o diário que queria usar para escrever um livro depois da guerra. Era um sonho, pois mal poderia saber que o diário seria entregue pela Mipris, a secretária de seu pai, o único sobrevivente do grupo escondido. Em outubro de 1945, recebi uma carta de Otto. Ele queria saber se podia receber visitas no sanatório onde eu estava recuperando de tuberculose, contraído no campo. Respondi que visitas eram permitidas e assim o fiz. Nessa ocasião, Otto me diz que
queria publicar o diário de sua filha, a mãe mal podia imaginar a fama e fascinação que esse livro iria obter até os dias de hoje. Antes da guerra, tinham 140 mil judeus na Holanda, dos quais mais ou menos 1,5% da população, dos quais aproximadamente 105 mil morreram e 5.440 voltaram. Eu sou um desses. Mais ou menos de nós, sobreviventes, acham que 80% da comunidade holandesa morreu. Estima-se que 24 mil judeus, 17% se esconderam, mas somente 16 mil conseguiram se salvar. Os outros foram achados através de ações em massa pelos alemães e seus simpatizantes, denunciados por telefone ou meramente por dinheiro, como foi a família Frank. Sou a única sobrevivente da minha família imediata. Hitler por pouco não conseguiu seu objetivo de se livrar de todos os judeus no seu domínio, porém nunca na face da terra existiu uma indústria de genocídio como os dos nazistas, que contava índices de eficiência industrial. A minha história, como muitos outros, demonstra que num regime totalitário não há possibilidade de respeito e de tolerância aos direitos humanos. Não basta dizer nunca mais. Agradeço imensamente a Márcia, que me convidou para escrever esse livro, e pelo excelente resultado do trabalho. Fizemos esse livro para que o Holocausto nunca seja esquecido. Mais de 1,5 milhão e 500 mil crianças foram mortas durante esse período. Quem mata criança, mata a esperança de um povo. O preço de liberdade é a eterna vigilância. Muito obrigado a todos por sua presença. A gente queria agradecer em nome da editora, da Saraiva, a honrada presença sua, Nete. Eu já falei um pouco do livro para eles, um pouco do Holocausto, e até comentei que 5 minutos antes de começar, um amigo me contou que faleceu o Samuel Pizarro, que foi sobrevivente e também, junto à Unesco, trabalhava como você na memória do que aconteceu. Faleceu ontem. Tá? Então, é cada vez mais importante você ficar boa conosco. Bom, a gente tem alguns minutinhos para perguntas. Vamos lá, gente. Vamos perder essa...